Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim fazer com vocês um encerramento da nossa leitura conjunta do Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lilia Schwartz e pelo Flávio Gomes, publicado pela Companhia das Letras. Então, como vocês sabem, passamos o ano inteiro de 2019, o Darwin, do canal Seleção Literária, e eu, lendo o Dicionário da Escravidão e Liberdade. Algumas pessoas acabaram acompanhando a nossa leitura e a cada mês eu e o Darwin lançamos um vídeo falando sobre 5 artigos presentes nesse livro. Então, se você quiser saber sobre algum artigo especificamente, algum verbete do dicionário, dá uma olhadinha na playlist que eu vou deixar para vocês no box de descrição e aí em cima nos cards. Só para quem não sabe muito bem do que o livro se trata, são 50 artigos que a gente chama de verbetes, porque fazem parte do dicionário. Então, 50 artigos de autores diferentes, pesquisadores, a maioria historiadores, e cada um desses autores vai trazer um tema, um estilo de escrita diferente. Alguns são mais acadêmicos, outros são um pouco mais informais, mas todos eles, no final das contas, contribuem para que o leitor consiga formar na cabeça um panorama a respeito do que foi a escravidão no Brasil, na América como um todo, no continente africano, então em todo esse complexo que a gente chama de Atlântico. Um ponto bem positivo que eu achei é que nenhum dos artigos é árido em termos, né, acadêmicos, é muito técnico, é inacessível para quem é leigo, de maneira alguma. Eu acho que todos eles são artigos acessíveis em termos de linguagem, em termos de conceitos, embora, claro, como eu falei, existe uma diferença de estilo. Então, às vezes, alguns autores são um pouquinho mais técnicos do que outros, mas isso não impede que um público leigo leia o livro, compreenda completamente. Um dos pontos que mais me chamaram a atenção nesse livro é o quão pouco nós, brasileiros, conhecemos a respeito dos povos que vieram sequestrados do continente africano para cá. A gente não conhece quase nada sobre as regiões de origem, principalmente as pessoas brancas, né? A gente não corre atrás de saber sobre isso. Então a gente não sabe muito sobre as origens desses povos, nem os idiomas, nem as culturas, as religiões. E isso a gente tinha que saber, a gente tinha que estudar, tanto quanto a gente estuda os povos europeus. A gente sabe bastante sobre as guerras que aconteceram na Europa, mesmo antes do século XX. A gente estuda lá a Idade Média. E por que a gente não estuda povos do continente africano e como eles se organizavam? Porque isso influencia diretamente o nosso país. Mas o que eu acho que mais me chamou a atenção nesse livro foi a diversidade. Ou seja, o livro ele conseguiu me trazer uma ideia do quão complexo era o sistema escravista brasileiro. Então existiam diversas maneiras de escravizar uma pessoa, diversas maneiras de manter essa escravização, diversas maneiras de se libertar, muitas e muitas e muitas formas de resistência. E tudo isso acaba formando uma imagem caleidoscópica do Brasil, muito colorida, muito dinâmica e às vezes diferente do que a gente costuma ver em sala de aula, uma coisa mais estanque. Né? Em sala de aula, às vezes o que está no livro didático, é uma parte muito preta e branca, no sentido de ser simplificado, de ser estereotipada. E esse livro me ajudou demais a abrir a cabeça nesse sentido, de perceber quantas maneiras diferentes a gente teve de escravização e de resistência e de libertação no Brasil. A gente tem esse costume de tratar a escravidão em bloco, como se fosse um processo muito único, uma coisa só. E não é. Era um sistema múltiplo, era um sistema plural, muito cheio de nuances, de detalhes que às vezes a gente perde, seja por ignorância, seja por projeto. Às vezes não é interessante para alguém que a gente compreenda o quão complexa foi a escravidão. Além do texto, eu acho sempre muito bom as escolhas de iconografia que a Lilia Schwartz faz. Eu não tenho certeza se foi ela que fez essa curadoria nesse livro específico, mas tem muito a cara dela, porque essas legendas não são legendas que citam apenas de onde foram tiradas as imagens, são legendas que problematizam as imagens. Então este também é um ponto forte. Eu queria que tivesse mapas aqui no meio dos textos. Como não tinha, eu acabei imprimindo os mapas que eu achei
necessários, os mapas mais representativos, principalmente aqueles que falam sobre povos africanos, regiões de onde eles vieram, rotas do tráfico, enfim, fluxos, né? Fluxos de pessoas, de mercadorias, de tudo isso. Os mapas me ajudam demais a visualizar a coisa, a concretizar. E aí eu tenho aqui alguns artigos que foram os meus favoritos pessoais. Separei alguns, tá bom? Amas de Leite, Associativismo Negro, Capoeira na Escravidão e no Pós-Abolição, Castigos Físicos e Legislação, Crianças Ventre Livre, Demografia da Escravidão, Doenças, Letramento e Escolas, Literatura e Escravidão, nossa, esse da literatura é sensacional, Movimentos Sociais Abolicionistas, Pós-Abolição, o dia seguinte, Quilombos e Remanescentes de Quilombos e Revoltas Escravas. Esses foram os meus favoritos. Vocês veem que tem muitos, né? Que eu gostei. E esses são os que eu amei de verdade. Todos os outros eu gostei. É um livro que está organizado em ordem alfabética, então cada um desses verbetes tem um título e está ordenado pelo título, não é uma ordem cronológica, é uma ordem alfabética. E como vocês podem ver pelos meus artigos favoritos, eu tenho uma predileção por uma abordagem cultural da história. E mesmo assim, eu achei alguns artigos relacionados muito mais diretamente com economia, com demografia, extremamente fortes e importantes. Alguns textos com dados jurídicos foram muito surpreendentes para mim, eu gostei. E foram fundamentais para a minha compreensão pessoal justamente dessa rede tão complexa, tão profunda que foi a escravidão no Atlântico. E outra coisa que para mim fez muita diferença nesse livro é a questão de os dados estarem muito atualizados. Porque por mais que a gente tenha vários livros clássicos e importantes sobre esse assunto, nós que preparamos aula, é importante que a gente tenha uma visão atualizada das pesquisas que estão sendo feitas sobre assuntos históricos. É muito fácil a gente se acomodar num livro clássico, sendo que os dados muitas vezes já foram revistos, já tiveram acréscimos, foi descoberta alguma outra fonte, às vezes ou mais confiável, ou que pode se juntar às fontes anteriores. Então, por ser um livro de 2018, ele é muito recente e isso é precioso para quem é professor e para quem procura se manter atualizado aí nas pesquisas historiográficas. Então, no geral, eu queria agradecer assim, imensamente ao Darwin, do Seleção Literária. O Darwin está estudando economia agora. E, gente, vocês já assistiram aos vídeos do Darwin? Por favor, vão assistir. Ele é muito articulado, ele fala com fluidez, com desenvoltura. Ele é super perspicaz, ele percebe algumas nuances do texto e ele faz conexões, né? Ele consegue relacionar esses dados com o presente de uma forma tão natural. É impressionante. Eu, muitas vezes, assistindo aos vídeos do Darwin, eu tive insights sobre a minha própria leitura. Então, por exemplo, assistindo a um dos vídeos dele, eu percebi que uma das coisas que eu mais gostei nesse livro aqui do dicionário foi a maneira como os autores conseguiram articular o local e o geral ao mesmo tempo. Então, como muitos textos conseguem equilibrar isso, o que é regional, então o que é específico daquela região, daquele lugar, e ao mesmo tempo falar sobre o sistema escravista como um todo. Porque a gente vê em muitos livros de história uma tendência ou de super regionalizar algum tema ou de super generalizar esse tema. E para mim o dicionário fez isso de conseguir equilibrar as tendências gerais e as especificidades da escravidão no Brasil. E finalmente, mas definitivamente não menos importante, a questão do racismo no Brasil e no geral, né, mas no Brasil especificamente, é um tema que não tem como a gente fugir numa leitura como essa. Eu fiquei abismada, eu fiquei chocada com a quantidade de casos absurdos que eu e o Darwin fomos mencionando nos vídeos ao longo do ano. Eu sei que são pouquíssimos casos, quase nada, né? Perto do racismo cotidiano que acontece, mas foram casos de violência muito extrema. São atitudes tão bizarras e tão absurdas que é difícil de acreditar. E ocorrendo com recorrência, né? Esses casos que a gente mencionou nos vídeos são casos que ficaram famosos, ou seja, não são nem, sei lá, 0,1% do que acontece. Então todos esses casos de racismo são casos que
devem ser denunciados, devem ter visibilidade para que não se repitam, para que sejam punidos os responsáveis. E, obviamente, a gente quer que sejam duramente combatidos, porque racismo é crime. E eu acho que por ser fruto de uma mentalidade tão arraigada nos brasileiros, precisa ser exposto o tempo todo, né? Os racismos, eles têm que ser combatidos sempre, sem descanso, porque o desmonte de uma mentalidade é muito difícil. Ainda mais de uma mentalidade tão enraizada. É um trabalho que deve ser intensivo da nossa parte. Então, acho que é isso que eu tinha para falar no geral sobre o livro. Não se esqueçam de ver o vídeo do Darwin. Muito obrigada, Darwin, e a todo mundo que acompanhou a leitura conjunta. Leitura conjunta sempre é mais rica do que a leitura individual. Foi uma leitura muito enriquecedora. E eu agradeço principalmente ao Darwin, claro, e a quem acompanhou os vídeos com frequência. Todo mês a gente postava e tinha gente que vinha cobrar da gente. E aí, quando vai postar o vídeo? Que teve vezes que a gente atrasou mesmo. Então, muito obrigada a vocês por terem acompanhado. Leiam esse livro, ele é muito importante. E acompanhem aos outros vídeos do meu canal e do Seleção Literária, tá bom? Obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e a gente se vê em breve. Tchau!